Tem uma pergunta que eu sempre faço aqui no final do podcast, que é assim. Se existisse aqui no Brasil uma lei que chamasse... O pessoal aí te chama de Camila Klein? Camila Klein, Se aqui tivesse um... É bom que você tem um sobrenome que super casa com o americano, né? Meu nome brasileiro é bem maior. Eles, quando fizeram meus documentos, eles diminuíram. Porque eu amo o nome, que eu não preciso escrever aqui todo o nome. Então, o meu tem 3 sobrenomes, mas eles me chamam só pelo último aí também. É E o ótimo. Klein casou bem, né? É até chique, Tá vendo? Calvin Klein, que agora eu memorizei, não vou esquecer mais esse sobrenome. Se existisse uma lei Camila Klein, falaria sobre o quê? Tivesse uma lei Aqui no Brasil. Porque o aí no canal é aqui no Brasil, Brasil, né? Porque é sobre o direito brasileiro, né? Então vou puxar sardinha para nossa estrutura aqui. pensar que se tivesse uma lei. Eu iria de igualdade social. Que é o que E no você Brasil, eu acho que vivencia no falta muito. exército. Exatamente. A igualdade que eu vejo que no Brasil ainda tem muita diferença, entendeu? Uhum. Eu vejo que, por exemplo, tem muita diferença. Eu vejo minhas irmãs são médicas. As posições que elas têm no hospital, o homem tem muito mais espaço que ela. Elas não conseguem ter a mesma posição num hospital do que um homem. Então, essa desigualdade, eu queria, se tivesse uma lei, eu queria essa Infelizmente a igualdade. gente Não até teria, tem isso na Constituição Federal, só que a aplicação é mas não bem funciona. diferente. A aplicação é bem diferente. Você faria uma lei Exatamente. para colocar ali. Como seria a aplicação disso? Você colocaria Nas uma pessoas, né? penalidade? Mudar a cultura das pessoas. Não teria uma lei. A gente teria que mudar a nossa cultura, como as pessoas Sim. são criadas no dia a dia. Eu acho que é o erro da cultura, entendeu? Que tem que ser, como eu diria, tem que ser, não é arrumado, tem que ser corrigido aos poucos, começando na família. Sim, com Então, certeza. vem de nós mesmos, dentro da nossa casa, de corrigir esse âmbito, entendeu? Que eu acho que a lei não funcionaria, mas se a gente corrigisse dentro da nossa casa, essa lei funcionaria, Sim. entendeu? Porque Começa na foi educação dentro de casa, né? No convívio exatamente. familiar. Porque vamos, por exemplo, dei esse exemplo de um hospital, né? Uhum. Vai ter um diretor no hospital, tem 3 candidatos. Vai escolher o presidente do hospital, vai escolher o diretor. 2 são homens e uma mulher. Se o presidente não é preconceituoso, ele vai dar a mesma chance para a mulher. Mas se ele vai falar que deu, mas não deu. Você concorda? Mas como que eu faria essa regra na pegada da cota Não, é nas social? pessoas. As pessoas que têm que se conscientizar. Então, mas elas não vão se conscientizar. Nossa lei, ela tem que ser Não vão. aplicada. Eu tô complicando o caso aqui para você me responder. Porque as Ai, pessoas vão demorar para criar essa consciência. A gente tem muito não, trabalho não pela cria. frente. Mas se eu pudesse fazer isso pela força coercitiva, né, de uma lei, Positivo, aham. uma obrigação em lei, seria o quê? Colocar uma penalidade, colocar uma cota, por exemplo, nas Aqui, empresas? por exemplo, no militar, eles têm, toda regra tem uma lei diferente. Por exemplo, eu achei, pelo fato de quando eu estava tentando entrar como oficial, eu estava procurando, e eu não sou americana, eu tenho dificuldade com inglês, claro, na gramática, e tem uma prova que é dificílima até mesmo para americano. Então, eu procurei dentro do código da aeronáutica americana alguma coisa que eu pudesse pegar daquilo e pôr a meu favor, claro. Uhum. Esse é o trabalho de todo advogado, né? Como advogado, a gente sabe que toda lei tem uma lei que derruba aquela lei. Uhum. É a Tem que saber argumentação, achar e saber a interpretação. argumentar a interpretação. Então, nessa lei, por exemplo, eu achei que tem uma lei que defende a mulher estrangeira e é profissional. Profissional, no caso, eles falam advogado, médico, blá, blá, blá. Elas não precisam fazer a prova de inglês. E ninguém sabia dessa lei. Então, já Isso tirando existe só desse... para carreira militar? Se você procurar em todo o código, toda deve ter. Nesse caso, eu procurei especificamente nesse caso. Tá, Entendeu? aí na Flórida, Eu procurei né? especificamente... Porque nos Estados não, no Unidos é caso, é diferente. nacional. Ah, No caso, tudo? eu procurei especificamente... nacional da Air Force. É o Uhum. da Air Force. Que tem específico para certas situações.
Tá, entendeu? deixa eu só então esclarecer uma Eu- coisa, só para nivelar a galera que está assistindo. O que ela está querendo dizer é que não é uma lei municipal, federal, estadual, é uma regra dentro de um estatuto No que faz estatuto a força de militar. uma lei interna ali no mundo militar, que no âmbito dos Estados Unidos da América, ou seja, todos os estados ali, eles seguem essa premissa de que a mulher profissional estrangeira tem esse tipo de facilitação que é uma forma de igualar, de E você aí, não discriminar. É mas, isso, né? pô, mas não é direto. Você precisa, baseado nisso, você precisa pedir Exoneração. exatamente. Uma Aí você tem que fazer um exoneração. pedido que tem que ser aprovado. É Tá. porque você tem que Isso comprovar aqui isso, no isso tudo. Brasil pode existir nas empresas, porque tem política interna dentro das empresas. Isso pode existir em alguns municípios, que os prefeitos eles podem ter algumas leis locais, estaduais, federais. Né? Então, Tipo, vou além colocar. da legislação, é para vocês olharem essas regras internas dos microsistemas em que vocês estão inseridos. Que no caso dela, ela Alguma, encontrou. isso, e garanto que alguma dessas leis a pessoa pode achar. Entendeu? Porque Uhum. muitas das leis, elas não são divulgadas. Essa lei, por exemplo, essa regra que eu achei, ela não é divulgada. As pessoas não sabiam. E Eu como tive que você mostrar achou? que como ele... Ah, caçando, né? Procurando. A Google? pessoa, quando é curiosa... Não, o Google não. Eu peguei mesmo o negócio e comecei a ler. Peguei mesmo o estatuto do coisa e comecei a ler. Aquela, Fui passando página por página. gente, ela, tá vendo que é bom ela ser advogada? Porque é aquela que lê as entrelinhas, ela achou nas Aliás, entrelinhas. literalmente, eles não sabiam. Eu achei nas entrelinhas. Porque é uma regra da regra da regra. Sim. Entendeu? É uma É uma coisa assim regra que que inventaram lá atrás, esqueceram e você se eles ficaram beneficiou. esquecidos. E eu citei ela, e foi Aí exatamente eles isso. falaram, vixe, a É gente uma regra precisa que mudar não. isso. Exatamente, é uma regra que não é usada, porém ela está lá, é legal. Uhum. E se você não fizer uso dela, vai ser esquecida. Exatamente muita coisa no Estatuto Mas alguém te Brasileiro que comentou tem isso. isso? Ou te deu um Não, estalo, falou, deixa eu eu, ler o eu, eu estatuto lembro, inteiro. eu usei literalmente a nossa base jurídica, que para toda regra tem uma exceção. Então, eu simplesmente peguei o código da Air Force e fui lendo para admissão. Fui resumindo, e fui lendo as páginas até achar onde eu queria. Aí, na Olha hora que que eu legal. achei, eu peguei e escrevi uma carta por Comenda pedindo para ser aquela... Exonerada. Vai ter aquela exceção, se chama aqui de waiver, que é exatamente uma exceção. É uma exceção à regra. Eu pedi aquela exceção para ser aprovada, mas aí veio Covid, veio outras coisas, vários problemas. E aí veio também minha idade, eu já estava, entre outras linhas. Aí acabou que eu não precisei usar e decidi entrar por outro caminho sem ser como captain. Entendeu? Eu entrei para outra como reservista. Uhum. Mas para toda isso, para toda regra tem essa. Uma pessoa teria que ter teria que ter uma regra que poderia ser usada, beneficiasse todo mundo, entendeu? Para ter Entendi. igualdade. As pessoas pararem de depender da exceção à regra e ficar cavucando nos estatutos e terem isso na lei Camila Klein, em que tem que ter Exatamente. esse equilíbrio. Porque nem todo mundo vai procurar. Porque nem todo mundo vai procurar a exceção, entendeu? Nem todo mundo vai perder horas, igual perder horas abrindo livro, tá fechado por anos. Ai, cá, mas você sabe que Entendeu? era para isso que o advogado brasileiro, não só brasileiro, o advogado deveria existir para isso, né? Para ser a Uhum. pessoa que cavuca e dar uma solução. Exato. Entendeu? Então, assim, não teria que ter essa solução. Então, eu acho que eu criaria essa regra, a regra que abre a exceção das regras. Olha, muito bom. E você é uma exceção à regra, né, Caio? Você sabe que eu falei pra você da outra vez, eu te admiro muito quando a gente tem uma amiga em comum, que é a Fernanda, quando a Fernanda falou de você, que você também... Ela falou que a gente se parecia muito porque você era que nem eu, assim, você gosta de cada hora tá mexendo com uma coisa, você é curiosa, você é determinada. Aí eu falei, não, eu preciso conhecer. Quando eu te conheci, comecei a conversar com você, o pessoal não tava lá pra ver. Mas eu falei, não, pera, a gente vai marcar um podcast, porque senão depois eu vou esquecer tudo que a gente já conversou, não foi? Eu falei. Foi Que ia sim. voltar e que a gente ia gravar. E tem mais outros trocentos assuntos. Eu quero marcar com você um dia pra gente falar sobre ter a própria empresa de serviço aí.
Independente se for Né? de Claro. faxina, de Né? locação, que nem você tem, são oportunidades que cada vez mais, assim, apesar do meu canal no YouTube ser focado na lei brasileira, ser focado na realidade no Brasil, cada vez mais a gente está vendo brasileiros querendo alternativas. E a minha função no canal não é dizer o que é melhor para cada um, é trazer o poder de escolha, é trazer as alternativas, os caminhos, e a pessoa escolhe aquilo que lhe serve melhor. Então vai ser um prazer Mas, se eu puder ter você para a gente falar sobre isso também. Como você falou, é focado no Brasil. Mas eu acho que cada um pode usar o exemplo para Sim, ver qual que é a posição que seria no Brasil. colocar Você na prática seria aqui. militar no Brasil? Vai lá, pesquisa como seria. Eu não tenho ideia como seria a vida militar no Brasil. Entendeu? Eu não tenho eu nunca pesquisei Você já conversou disso com seus colegas daí? do, Você da vida militar já no teve Brasil. a opinião de um militar americano quanto ao exército brasileiro? Eu tenho amigos que, na verdade, eles estão abrindo uma base em São Paulo e uma outra em Niterói. Eu tenho um amigo que está agora lá em Foz do Iguaçu. Mas Ele é amigos americano, tipo, brasileiros daqui? Eu tenho um amigo brasileiro que ele estava na arma, que ele voltou para cá. Ele é Uhum. brasileiro, tenho dois que são brasileiros. Mas o americano, E tem quando você um que está fala na exército Navy. brasileiro, ele torce o nariz ou não? Não, não, eles sabem que o exército brasileiro é pequeno. É apaziguador que eles falam. Então, é um exército assim que vai Não, para complementar o outro. Não não tem cheira nem muito. fede. Exato, não queria dizer isso, mas é que você falou, não fede nem cheira. É isso aí, não é uma Não faz potência que diferença o seria. exército brasileiro. Não Não faz faz. diferença. O americano, o exército que eles vão temer vai ser a China, a Rússia, a Alemanha. O Uhum. resto não fede nem cheira. Entendeu? Daí o que eles têm medo, o que eles temem mais, o que eles procuram mais é não mexer com alemão, russa, China, esses exércitos grandes. Uhum. Brasil não fede nem cheira. Nem Colômbia fede nem cheira. Olha que o Colômbia ainda é maior do que o brasileiro. Sim, Entendeu? Então, assim, entendi. mas o exército brasileiro está crescendo, o americano está investindo muito a fazer base dos Estados Unidos com ele. Pois então, eu acho que quem quiser entrar no Brasil, no exército, é uma Ah, boa mas você saída. falou que dessas bases que estão abrindo aqui, mas são bases brasileiras ou são americanos São bases americanas que estão em montando aqui? aliança com o Brasil. Olha Em que aliança com o legal. Brasil. Então, Mas a eu pessoa, não. para entrar numa eu- base dessa, tem que vir pela carreira do exército brasileiro. Brasileiro, exatamente. Tá. Ela tem que entrar pelo exército brasileiro. E o que vai dar oportunidade para essa pessoa, eu acredito, por exemplo, fazer vários cursos fora do país. Eu já vi gente vindo aqui fazer cursos de explosivos brasileiros. Então, tem essas alianças que o Brasil manda Curso de explosivos? a de explosivos. Aqui na minha área onde eu moro, ele tem a maior escola de explosivos é aqui. Ai, De que bomba. Bomba. sutil. Ai, ainda bem que você me avisou isso da hora que eu voltei, né? Tipo, a base que eu trabalho aqui é a base que é o maior centro de explosivos, né? De ensino de Não, é a explosivos. maior escola. É, ensino de Escola de bomba. explosivos. Aí, É a maior, essa. aí eu, que Então, de mas boa. Já pensou? Um não, mas professor no laboratório faz um ups? Tô brincando. pode acontecer, por isso que é no meio do nada. Mas é bem longe, ela é bem no meio do nada. Uhum. E, então, assim, o Brasil tem essa aliança com os Estados Unidos, então eu acredito que se o brasileiro procurar essa área, tem muita oportunidade para muito brasileiro. E O isso Brasil sempre existiu? Ou isso é de acordo com o governo? sempre existiu, Sempre sempre existiu. existiu. Eu acho que ia ter mais, porém, eu acredito que está diminuindo, e era para ter mais com o nosso nova presidente. Entendi. Mas eu não sei nada, eu não posso falar, eu não sei, É a eu sua não tenho opinião, sim. informações, essa opinião, mas o Brasil é um país enorme, cheio de recursos, entendeu? Não. Aqui eu Tanto na não área gosto de militar, falar eu não falo o nome da pessoa, eu falo o governo, né? Então, o governo Bolsonaro e é o o governo. governo Lula. O governo Bolsonaro, Isso, então, impulsionou e, nesse sentido, o governo Lula é. retardou um pouquinho essa aliança Uhum, dos exércitos. Entendi. exatamente. Uhum. Mas tem no caso, tanto na área militar, o Brasil tem grande potência para as pessoas que querem começar a participar do militar. Eu acho que tem muita oportunidade, entendeu? E você Tem muita publica seu oportunidade do dia a dia, brasileiro de Ká, ou crescer. não? Você não pode publicar seu dia a dia nas redes sociais? Meu dia a dia, algumas coisas eu poderia, mas eu não posso.
Você não A maioria posta das coisas que a nada gente faz da sua do rotina? militar, não. Não? Não, às vezes eu posto uma coisa assim, quando tem, por exemplo, um evento de família, por exemplo, eu vou postar amanhã tem um evento da família, Uhum. e tem às vezes que a gente faz um churrasco, mas, Vida pessoal, né? mas as coisas que acontecem, não. Tipo, Sim. quem posta E tá fazendo errado.